Olá, empresário e empreendedor, tudo bem? Eu tenho plena certeza que você já está com seu planejamento estratégico para 2019 pronto aí para entrar em ação, não é isso? Com isso, eu tenho certeza que você não vai deixar o setor comercial sem uma ferramenta para medir os resultados durante todo o processo de venda. Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade de conhecer mais uma nova ferramenta para alavancar os seus negócios. E aí eu apresento para vocês o funil de vendas, né? É uma ferramenta que você vai definir processo passo a passo para melhorar cada vez mais as vendas da sua empresa. Eu vou mostrar uma forma de um funil bem genérico, com uns processos bem genéricos, mas na verdade você vai entender como funciona e ver quais são as etapas de um processo que você vai poder acrescentar dentro de um funil para melhorar cada vez mais o seu processo. A primeira fase eu vou falar da prospecção. Prospecção nada mais é do que a quantidade de cliente que você precisa abordar para poder trazer para uma taxa de conversão, certo? Você não vai chegar simplesmente pegar toda a sua carteira, né, da cidade toda, por exemplo, se você tem um produto físico, trabalhar toda a cidade onde aquele cliente específico para aquele tipo de produto que você quer trabalhar, ele está em uma determinada região. Então, digamos que você queira trabalhar aqui um número X de cliente, eu não sei o número, e vou jogar dentro desse funil aqui na prospecção, certo? 100 clientes, vou fazer um percentual só para que a gente possa entender como funciona as etapas desse funil. A segunda fase, gente, é uma fase muito interessante que eu vejo muitas empresas pecando nessa forma aí. Simplesmente pega o vendedor, entrega o produto nas mãos deles e põe ele na rua para falar com a pessoa mais importante da empresa, que é o cliente, tá certo? Então, a abordagem é bem interessante que você prepare bem a pessoa, essa pessoa seja uma pessoa bem comunicativa para que você não venha desperdiçar a oportunidade de mudar de fase dentro de um funil. Então a abordagem é muito interessante, você saber como chegar diante do cliente, porque tem cliente que você não vai tratar todos de uma forma igual. Tem clientes que você aborda de uma maneira e outros de outra maneira, cada um dentro das suas necessidades, ok? Feito isso, você tem que entender que quanto mais vai passando de processo, você vai perdendo a chance, perdendo muitas oportunidades de conversão, né? Vai se afunilando. Então, você joga 100% dos seus clientes, normalmente, nem todos esses 100 você vai ter a oportunidade de abordar ele, né? Digamos que você trouxe aqui para o funil apenas 80% desses clientes que você jogou, ok? Feito a fase da abordagem, vem uma fase que é indispensável dentro de um processo de vendas, que é chamado de levantamento de necessidade. Muitas vezes a gente tem visto, né, dentro do meio comercial aí, quando um cliente vai te abordar com um produto, você pergunta quanto custa esse produto, o vendedor já vai logo falar de preço. O preço é a última fase, é a última fala que nós vamos passar para o cliente, uma vez que a gente tem que primeiro entender quais são as necessidades desse cliente para poder atender essa necessidade dele. É entender para atender. Uma vez que você levantou as necessidades do cliente, e aí você sabe o que de fato ele necessita, aí sim você muda de fase. E como estou falando aqui, eu trouxe da fase de abordagem para o levantamento de necessidade 60% desses meus clientes. Então o que é que acontece? Feito um levantamento de necessidade, aí sim você vai fazer uma proposta de valor, vai oferecer qual a sua proposta de valor. A proposta de valor, gente, é simplesmente o que você agrega no seu produto ou serviço para entregar cada vez mais e melhor para o seu cliente. É bem importante que você sente, você como gestor comercial, você como gerente de vendas, sente com a sua equipe, defina de fato qual o seu produto ou serviço, qual a proposta de valor que tem agregado no seu produto ou serviço para você entregar ao seu cliente, ok? E daí sim você passa para uma próxima fase que
do levantamento de necessidade, como a gente vem trabalhando dentro de um funil, normalmente você traz aí em média apenas de 40% desses seus clientes você consegue converter, trazer ele para seguir para a próxima fase. Uma vez eu feito a proposta de valor para o meu cliente, aí sim eu posso aqui então falar de preço, que é a fase da negociação. Uma vez que eu fiz uma abordagem bem feita, levantei as necessidades do cliente para entender ele, para poder atender ele, eu fiz uma proposta de valor irrecusável, onde nesse momento sim, dependendo do momento como e das fases como eu apresentei esse produto para o meu cliente, essa proposta de valor para o meu cliente, aí sim eu consigo trazer ele para a fase da negociação, que aqui eu trago em média de 20%. Bem importante entender que esse percentual que eu estou colocando aqui é uma forma genérica para você entender como que funciona um processo de um funil de venda. Não é que o percentual é realmente esse. Varia muito de produto para produto e de vendedor para vendedor, ok? E aí eu trouxe para a fase de negociação apenas 20% dos meus clientes, certo? Ou nessa negociação sim, uma vez que ele já sabe quais os valores agregados no meu produto ou serviço, a venda praticamente ela fecha de forma automática no seu cliente, porque é na proposta de valor onde você vai começar a fazer perguntas e perguntas irrecusáveis, deixando ele fechado para que ele não lhe dê um não, que o sim venha a ser de forma automática na mente do cliente. É aquilo que a gente chama de perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que você não dá a oportunidade do cliente de lhe dar um não. O sim veio na frente, na mente dele, porque você fez uma proposta de valor irrecusável. Aí sim, na negociação, ele já com essa proposta pronta na mente dele, possivelmente você vai fechar as negociações. Muitos deles ainda vão trazer para uma outra fase. Você não consegue negociar e fechar, converter totalmente esses 20%. E aí eu trago apenas para conversão 10% desses meus clientes que eu coloquei dentro desse funil. E agora, Cristiano, eu converti 10% apenas do meu processo de venda, dos meus prospectos. De cada 100 clientes que eu coloquei no funil, coloquei para prospectar nesse dia de hoje, eu consegui converter apenas 10%. É interessante você entender que esse é de uma forma genérica, você pode fazer ele com mais etapas dentro das suas necessidades. Esse percentual também é um percentual bem prático para que você venha entender a funcionalidade do funil, como trabalhar essa ferramenta. Uma vez eu estando com esse meu funil pronto, para por aí? Não! Quando eu for definir a minha próxima estratégia de venda para trabalhar talvez esse mesmo produto ou um outro produto da minha empresa, eu vou pegar esse funil, tomar ele como base para entender em qual dessas fases ou em quais foram as fases que eu falhei, possivelmente falhei, que não tive uma taxa de conversão significativamente dentro das minhas necessidades. E eu vou perceber onde é que eu devo melhorar para aumentar cada vez mais essa taxa de conversão. No meu próximo funil eu quero converter 15%, não quero converter 10%. Para eu atingir meta, para eu bater meta, eu tenho que converter no meu próximo funil 15% do meu funil, porque esses 10 ocorreu algumas falhas e eu preciso melhorar. E aí que a gente chama de ciclo da melhoria contínua. Você está sempre olhando, analisando, acompanhando os processos da sua empresa para que você possa cada vez mais melhorar o processo. Então é importante você perceber em quais das etapas você precisa melhorar, e aí está uma ferramenta riquíssima para você melhorar e acelerar cada vez mais o processo de venda da sua empresa. No primeiro vídeo nós falamos de produtividade, né? Esse segundo nós não deixamos também de fugir do princípio da produtividade, mas sim trouxemos agregando valor, uma ferramenta riquíssima que é o funil de vendas. Na próxima etapa, no próximo vídeo, né, que eu prometi para vocês, nosso próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouco falando sobre a diferença entre
faturamento e lucratividade, que muitas pessoas confundem. Então, aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!